E estamos gravando. Então tá, pessoal, bom dia a todos, né? Como o Júnior me apresentou, meu nome é João, sou analista de implantação aqui no Agidesk. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, então, sobre como funciona algumas funções do Agidesk, né? Como questão de serviços, políticas de SLA, horário de atendimento. Então, já estou aqui na tela dos serviços, mas vou voltar um passo para vocês. Então, não sei se tem alguém, de repente, nos seus acessos acompanhando junto, seria legal se fizessem dessa forma também. Mas, basicamente, né, pessoal, vindo aqui na nossa tela inicial do sistema, a gente consegue acessar os serviços através do nosso campo de configuração aqui na esquerda. Então, a gente pode expandir a guia aqui lateral também para ver por escrito. Configurações. E na guia operação, logo aqui na segunda, nós já temos a nossa parte de serviços, tá? Então, nós vamos clicar nele e vamos chegar à telinha que eu estava anteriormente. Então, aqui vocês podem ver que nós já temos algumas sessões de serviços, né? E aqui entra já a nossa primeira parte do treinamento, né? Que é comentar um pouquinho qual é a lógica do serviço com o cliente de vocês, né? Com os fornecedores, enfim, com os contatos que vão entrar em contato. Então, basicamente, o Agidesk ele trabalha com uma questão de hierarquia, né? De serviços. Então, nós temos primeiro as sessões. Então aqui é onde vocês podem colocar setores, áreas, né, daqui a pouco localizações físicas do ambiente de vocês, e dentro deles nós vamos ter a subcategoria, chamada tópicos, né. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em suporte de TI, e dentro dele nós temos vários tópicos, né, então temos solicitações, acessos de usuário, acesso à internet, etc. Né. Ah, Se nós expandirmos, aí sim nós vamos ter os serviços em si, ou seja, os canais onde os contatos, os clientes de vocês vão poder realizar de fato uma solicitação. Então, a Agdesk, por uma questão de até obrigatória, né, vocês precisam determinar uma seção, um tópico, para poder vincular um serviço. Mais para frente a gente vai falar sobre os catálogos, que é uma função extra, mas no momento aqui nessa tela nós temos essas três, que é a questão obrigatória, né? Então temos a hierarquia, no topo seção, no meio tópicos e por fim os serviços, né? Dentro disso nós podemos, por exemplo, como aqui no meu caso, mostrando a lista já pronta, né? Nós podemos ver, por exemplo, uma descrição, então dentro de um serviço já criado, a gente vai ver isso na prática, criando, nós poderíamos colocar uma descrição, colocar uma instrução dentro do serviço, né, sobre como fazer, para que ele serve. E podemos, obviamente, também solicitar. Tá? Então, aqui já há uma estrutura criada, pronta, né, mas agora nós vamos ver como a gente pode criar um serviço. Então, vou voltar um passo aqui para a nossa tela principal. Reparem que eu acessei o serviço de nova solicitação, ele já fica aqui como acessado recentemente. Então, isso é um parâmetro que ele pode ser ativado ou desativado nas configurações do sistema para que apareçam ou não, tanto para vocês quanto para os clientes, os contatos com cadastro de cliente, tá? Aproveitando, vou trocar minha tela aqui para uma visualização de cliente, para vocês verem também como que eles vêm, né? Aqui a gente acessou os serviços como um agente, vou fazer agora o caminho inverso, né, e mostrar como é que um cliente consegue ver isso. Então, eu vou trocar aqui a minha guia. Talvez eu tenha que recompartilhá-la. Deixa eu só ajustar aqui. Um momentinho. Deixa eu botar a tela inteira que eu acho que vai ser mais prático. Confirma para mim, Júnior. Para mim apareceu já. Sim, sim, tá exibindo o portal do cliente. Obrigado. Então aqui, pessoal, talvez alguns conheçam, né, essa aqui é a visão de como o cliente de vocês, o contato, vê quando vai procurar um serviço. Então pode ter a guia de novidades ou não, né, enfim. Mas aqui embaixo nós temos a questão o módulo dos serviços disponíveis. Então a gente pode acessar aqui e reparem que a visualização já vai ficar bem parecida com o que a gente já tinha antes. Então, novamente, eles vão ter uma visão parecida com a de vocês, e aqui eles também podem escolher os tópicos dos serviços normalmente para solicitar, tá? Deixa eu voltar já de novo para o nosso módulo de agente. Aqui eu estou com um usuário diferente, para a gente poder mostrar algumas situações para vocês, por isso que eu preciso trocar a aba. Pessoal, como a gente pode criar um serviço, né? Como a gente faz para acessar a parte de criação, de edição, alteração? Aqui no topo superior direito, nós temos o botãozinho configurar. Então a gente pode clicar aqui,
E nós somos levados, então, para a parte de configuração de serviços. Então, ele nos apresenta uma lista de todos os serviços que já foram criados nessa tela. Nós conseguimos separar por categoria para ver só os que estão em rascunho, publicados, em revisão, arquivados, enfim, a gente consegue separar aqui. No caso, todos os nossos estão publicados, né, então eu não consigo mostrar um arquivado, mas em breve a gente já vai ver isso. No centro, né, temos aqui os serviços em si, então a gente separa por categorias, então temos aqui o ID, que é a ordem de registro, basicamente, né, e ele poderia ser trabalhado também em questões de integração, mas aqui é só um código mesmo que mostra pra gente qual que ele representa, o nome dele, e abaixo a gente consegue ver qual é a seção e o tópico ao qual ele está vinculado. Mais para a direita, nós temos o público-alvo, então para quem que ele está liberado, isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe também mais para frente. E atualização, então qual foi a última vez que ele foi alterado, que ele foi editado, né, que ele foi criado daqui a pouco. Então aqui a gente também consegue ter esse tipo de informação. Na parte superior, nós temos aqui uma barra de pesquisa, e abaixo nós temos aqui como fazer uma busca avançada, como limpar esses dados da busca, então a gente pode definir por data de criação, por nome, conteúdo, seção. Então, são alguns filtros que nós podemos fazer com os serviços para localizar ou para separar eles em determinadas categorias, tá? Vocês podem dizer assim, João, quero ver todos os serviços que são, por exemplo, da seção financeiro e com o tópico cadastros. Então, quero ver todos que estão ali dentro. Dou um buscar e o sistema já faz esse filtro para a gente, tá? Então, posso dar um limpar aqui. Nós temos também como realizar a importação de um serviço via planilha, então, se a gente clicar aqui em importar, nós conseguimos, inclusive, baixar um modelo específico, já que vocês precisam preencher. Ali dentro vão ter várias informações sobre questão do nome que vocês precisam informar, o tópico, a seção, então, vocês vão preenchendo aquelas colunas e depois vocês conseguem fazer a importação. A exportação também é possível, então se a gente clicar aqui, a gente consegue escolher para exportar todos os nossos serviços para uma planilha. Claro, né, isso daqui talvez esteja mais liberado dependendo também do serviço, das permissões que vocês possam ter, né, então daqui a pouco um usuário agente pode daqui a pouco não ter essa opção à disposição, alguma coisa do tipo. Bem aqui acima, pessoal, nós temos então as nossas categorias, né? Até o momento nós estamos falando sobre os serviços, então toda a listagem que nós temos aqui, mas nós também temos os tópicos, então a gente pode alterar a área e vir para cá. Com isso a gente vê, na mesma lógica que eu apresentei aqui no conteúdo central, né, o nome e a seção ao qual eles estão vinculados, com o ID, com o público-alvo, e também as seções. Então aqui a gente consegue já ver que tem os ícones de acordo lá com o que a gente viu na nossa tela inicial, né, das seções. E reparem que nós temos aqui, nesse caso, uma quarta categoria, que seria o catálogo. Então, se a gente clicar aqui, no nosso caso, ele vai estar vazio, mas vamos lá. O que seriam os catálogos, né? O catálogo ele seria uma quarta classificação, né, dentro dessa hierarquia. Então, ele ficaria acima de seções. E aqui ele é opcional, ele não se torna obrigatório. Então, vamos supor que vocês possam ter na empresa de vocês 2 prédios diferentes, 2 unidades diferentes, e cada um deles vão ter serviços específicos. Então, você não quer colocar, você precisa ter as seções e os tópicos de uma maneira tradicional, mas vamos supor que em um dos prédios vai ter serviços completamente diferentes nessas seções. Então, vocês podem ter o catálogo para que faça essa diferenciação, né? Por exemplo, uma quarta categoria de classificação. Para a gente poder criar muito simples, a gente pode vir aqui em criar. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar um nome bem simples. Só vou colocar, por exemplo, prédio administrativo. Podemos definir, por exemplo, dentro disso, o nosso público-alvo. Então, temos aqui alguns exemplos. Geral, o que seria o geral? Todo mundo. Então, cliente, né, contatos, enfim, ou os agentes, todo mundo conseguiria ver. Interno, ele ficaria disponível apenas para os agentes, os usuários internos do sistema mesmo, não para os contatos. Externo, ficaria disponível, a lógica inversa, ficaria disponível apenas para os contatos, né, então eles teriam esse acesso para poder solicitar os serviços dentro das seções, tópicos que ficariam dentro desse catálogo.
Temos o restrito então, ele é personalizado, a gente pode fazer uma liberação um pouco mais abrangente, então dentro disso pode ter contatos, agentes, podem ter uma mescla desses dois produtos, mas de uma maneira mais específica. Isso a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais para frente, tá? E temos também o administrador, então isso aqui poderia ser, no caso, um acesso apenas para quem são usuários administradores dentro do ambiente de vocês. Vou deixar aqui como geral. Ô, João, deixa eu aproveitar essa parte aí do público-alvo. Eu acho que tu vai explicar um pouquinho mais pra frente, né? Mas é que como já chegou dúvida sobre isso, acho bom a gente já falar um pouquinho. O pessoal ele tem bastante dúvida sobre o público-alvo, tá? Porque o público-alvo, como o João falou, ele define quem vai ter acesso a solicitar aquele serviço. Então, por exemplo, eu tenho um serviço pedido de férias. Eu não quero que o meu cliente peça férias para o meu RH. Eu só posso solicitar que pessoas internas peçam férias. Então, eu posso configurar público-alvo interno. Ou, eu preciso fazer uma troca de um produto, mas eu só tenho determinados clientes que possuem acesso a ter troca, outros clientes não, então eu não quero que esses clientes vejam. Então, nesse caso, a gente vai colocar o público-alvo restrito e vai configurar as permissões, ou seja, quem é que pode estar acessando aquele determinado serviço. A gente tem clientes, por exemplo, que trabalham com catálogos diferentes por cliente. Então, se o cliente A acessa o meu catálogo, ele vai ver determinados serviços, cliente B vai ver outros serviços. Então, tudo isso é configurado com catálogo de serviços restritos. Eu já vou estar colocando aqui no chat, a gente tem um artigo que mostra todo o passo a passo para configurar catálogo de serviços restritos. Ele é é uma configuração um pouco mais avançada, porque exige você configurar primeiro os serviços, colocar os grupos de permissão nos serviços e depois colocar os grupos de permissão nos clientes. Então, é uma configuração que é realizada em 3 passos. Eu vou estar colocando aqui no chat e quando você não tem essa restrição, eu quero que eu tenho uma lista de serviços, todo mundo tem que ver. Então, é só deixar geral, e aí vem muito na dúvida que chegou, deixa geral, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai poder ver, e os catálogos restritos, né, ou outros públicos-alvo que não sejam geral, aí sim vai começar a restringir o público de quem vai ter acesso, né. Vou estar colocando aqui no chat já. Obrigado, Júnior. Até aproveitando, né, a gente vai dar uma passadinha pelos grupos de permissão nesse treinamento. Não estava ali na nossa chamadinha, mas a gente vai dar uma olhadinha lá como é que funciona, como a gente pode criar. E já está também incluído nisso, eu vou fazer um grupo específico para mostrar para vocês na prática como que a gente pode fazer esse passo a passo do artigo que o Júnior acabou de mandar para nós. Então a gente vai conseguir ter isso aqui visual no treinamento também, para vocês terem já um primeiro passo de como que a gente pode configurar esse tipo de configuração de público-alvo restrito, tá? Seguindo aqui, eu vou manter esse aqui como geral por enquanto, e aqui abaixo nós podemos dizer uma equipe de atendimento. Ele não é obrigatório, porque se a gente colocar aqui, a gente vai entender que tudo que vier depois vai ser com essa equipe, mas não precisa ser necessariamente, né? Normalmente a gente define a equipe lá no serviço, porque pode ser que dependendo de cada serviço seja, né, uma equipe diferente. Temos também o nosso prefixo indicador, que a gente pode preencher. Então, isso é como vem lá o código do atendimento de vocês, né? Por padrão, ele é ATD, mas se nós precisarmos, a gente pode colocar aqui, eu vou botar, por exemplo, que esse aqui é PA, né? De prédio administrativo. Então, a gente pode criar aqui mesmo, caso ele não esteja criado, e já fazer essa relação. Por fim, eu salvo. E quando eu salvo, nós chegamos à nossa tela de configuração do catálogo, tá, gente? Então aqui nós temos, bem parecido com a configuração de serviços, tópicos e sessões, é realmente só uma categoria a mais. Então nós temos a questão da situação, a situação ele diz se nosso catálogo ele está ativo ou se ele ainda está inativo. Então é basicamente se ele vai aparecer ou não na tela para o pessoal. O público-alvo, como já falamos, o gerenciamento, né, quem vai poder gerenciar, editar, mexer aqui dentro desse catálogo, aqui no caso ele fica com padrão os administradores. Podemos colocar um subtítulo e uma descrição também, para quando a pessoa clicar lá no botãozinho de detalhes ou a expandir o catálogo. Dentro dele, podemos colocar
um formulário de abertura padrão para tudo que vem depois, né, dentro disso. Então, a gente sempre pensa na hierarquia, né, quando a gente coloca no catálogo, vai replicando para quem está abaixo. Fluxo de trabalho, né, para quem, isso a gente vai ver no nosso treinamento de processos, então, daqui a pouco, enfim, né, seguindo a hierarquia, pode já relacionar os serviços abaixo disso com um processo específico, né, um fluxo. Conjunto de campos, então a gente também pode trazer conjunto de campos caros aqui, isso também vai ser abordado com mais detalhes no treinamento de formulários que vai ser feito. E temos aqui a questão também da nossa política de SLA fixa, então, que é uma parte do nosso treinamento, né? Então, dentro tanto de catálogos, quanto sessões, tópicos e serviços, a gente consegue delimitar, por exemplo, uma política de SLA. Então, a política de SLA, né, explicando a lógica para quem pode não estar familiarizado, é dizer que dentro desse serviço aqui, ou melhor, desse catálogo, tudo que vier dentro dele, ele vai ter prazos específicos para atendimento, né, de resposta e de conclusão. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de forma visual. Então, aqui nós podemos já delimitar isso. Então, se eu abrir aqui as políticas, eu tenho aqui uma política criada, por enquanto eu tenho aqui a SLA de clientes VIP, por exemplo, eu já poderia deixar colocado aqui. Então, até isso poderia ser um bom exemplo, né? Esse catálogo aqui, ele vai ficar disponível apenas para alguns clientes específicos, né? Clientes VIP, vamos supor. Então, já poderia também ter uma vinculação de SLA específico deles, tá? Temos a questão de integração também, então aqui já vai um projeto que envolve integração com outros sistemas externos, né, via API e tudo mais, então se houvesse uma configuração, ele apareceria aqui para poder ser aplicado. Questão de fluxo de aprovação também, então precisa adicionar um fluxo para aprovar, como a Aninha já mostrou no nosso treinamento de agentes, né, então ele já iria de forma automática, quando o form for criado um atendimento que fosse vinculado a esse catálogo. Temos as permissões, então exigir reclassificação de serviço, registro de tipos de atividade, custos de atendimentos, então a gente pode aqui ter também marcado algumas informações para ele se comportar, tá? Aqui embaixo de novo o prefixo. E mais abaixo ainda nós temos a questão de um link de acesso interno e o acesso externo, né? Como aqui no nosso caso ele está liberado para um público-alvo geral, ele deixa esses dois links, se a gente colocasse restrito ou daqui a pouco interno, o link externo, por exemplo, já nem apareceria ali para vocês, tá? Aqui à direita, nós temos, a gente pode colocar uma imagem, o que é sempre bem legal colocar. Se nós não colocarmos uma imagem, o que que aparece, tá? Ele aparece as iniciais do nome do nosso catálogo. Então aqui é prédio administrativo, lá seria PA, né? Assim como a gente colocou no nosso prefixo. E uma imagem de fundo também, quando acessar o catálogo, em vez de ser um fundo branco, por exemplo, poderia ser um fundo diferente. Mais abaixo, nós temos as nossas relações, então a gente pode relacionar agora sim um catálogo com uma seção. Então pode dizer, dentro desse catálogo eu quero que tenha algumas seções. Então eu vou colocar aqui que eu quero que, por exemplo, é o administrativo, então vou relacionar o setor, a seção, né, de administrativo para esse catálogo. E daí dentro disso traria também, até vou colocar mais um, deixa eu colocar aqui, colocar administrativo e o financeiro, vamos supor. Então temos duas seções vinculadas ao catálogo. Podemos anexar arquivos. Esses arquivos, eles não são expostos aos solicitantes, eles são arquivos que ficam aqui internos, seja para algum tipo, uma documentação que vocês possam querer relacionar, que possa ser importante deixar registrado aqui para uma fácil localização. Então é possível também a gente vir aqui, anexar e já ver o que está anexado também, tá? Vamos voltar. Reparem aqui que permissões ele deixou bloqueado, por quê, né? Porque nós estamos com um público-alvo geral, então ele entende que não há necessidade alguma, né, de ter uma permissão específica para essas questões aqui. Mais abaixo, temos a questão de gerenciamento, então se eu clicar aqui em atendimentos, ele mostraria todos os atendimentos que vieram de um serviço que está vinculado ao catálogo. Então, claro, se eu clicar aqui hoje vai ir para uma tela vazia, mas conforme o pessoal for solicitando serviços que estão relacionados ao catálogo, for avançando, nós vamos ter a liberação, a gente vai conseguir ver aqui de uma forma agrupada nos atendimentos, já com um filtro aplicado, para puxar tudo que tem relação com esse catálogo de serviços. Abaixo aqui a gente pode replicar essas permissões, então se a gente precisar colocar
essas permissões aqui que a gente acabou de criar para as seções abaixo, a gente também consegue pôr. Então, como eu disse, né, a gente pode fazer, configura aqui para o catálogo, depois replica essas permissões para os demais. E aqui nós também temos a ordenação. Então, vocês viram lá na nossa outra janela aqui, quando a gente clicou, ele apresentava uma ordem de posição ali na tela, né? E aqui a gente também consegue alterar isso. Então, não, João, eu quero que o financeiro para mim seja o primeiro. Então, a gente consegue fazer essa alteração aqui, clicando e arrastando. E com isso a gente consegue mudar a ordem das sessões, tá? A gente pode salvar aqui. E basicamente a gente cria uma nova categoria, tá? Então, eu vou dar um salvar. Deixa eu voltar um ponto aqui. E agora, se nós viermos de novo aqui, ó, a gente já consegue ver que o nosso catálogo já está criado, então tá configuradinho aqui. E se a gente voltar aqui nos nossos serviços, agora nós temos um catálogo. Então, quando eu clico aqui dentro, ele vem e mostra o que eu criei. Claro, reparem que agora isso gerou um efeito, né? Até bom para vocês terem essa atenção. Quando eu criei um catálogo, eu só mencionei 2 seções. Eu não mencionei as demais. E elas acabaram que, como não tem nenhum catálogo para relacionar com elas, ele escondeu as demais. Sumiu. Né? Então, isso ele pode ser resolvido de várias formas. Né? No caso, você poderia ter outros catálogos para colocar as demais seções. Caso mais específico, né, poderia ter um grupo de permissão, como eu comentei, né? Quem vai ver esse catálogo são só os clientes VIP. Então, nesse caso, está tudo certo. A gente vai ter um grupo de permissão específico para quem é cliente VIP, que vai ver esse catálogo e o que tem abaixo. E os demais vai ficar aparecendo certinho só as seções e os tópicos e os serviços, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente pode ter em relação a permissões. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente como que a gente configura isso, tá? Deixa eu voltar para nossa, ou melhor, aqui na parte de configuração. Aí você pode perguntar assim, João, eu montei o catálogo ali, mas, cara, não gostei do jeito que ficou, quero desistir, para mim não vai dar certo. Como que eu removo isso, né? Como a gente faz uma alteração, uma edição em algo que a gente criou e não precisa mais, não quer mais? Bem simples, a gente vem aqui na nossa lista de catálogos, a gente pode clicar nesse botãozinho, e a gente pode ter a opção de desativar ou excluir. Né? A gente sempre recomenda desativar, porque vai que você queira ativar de novo no futuro, né, para não ter que recriar do zero. Então, quando a gente desativa um catálogo, ele dá até uma opção, ó, todas as seções, tópicos e serviços abaixo do catálogo serão arquivados. Então, entende a hierarquia, tá, pessoal? O catálogo, ele vai desativar o que está dentro de catálogo. Então, inclui as seções, os tópicos e os serviços relacionados. Para a gente evitar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desfazer a relação. Então, a gente volta aqui dentro, vem nas seções, e a gente remove as relações que a gente criou. Com isso, a gente vai evitar esse problema de arquivar mais coisas do que a gente gostaria. Né? Então, voltamos. Sempre bom dar um salvar lá embaixo. Vou voltar mais uma vez. E agora sim, eu posso vir aqui e desativar o meu catálogo. Com isso, você vê que ele já sumiu aqui da tela, porque eu estou com um filtro para ver os catálogos, mas eu posso mudar aqui para ver... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deve ser ali no escopo, João. Aqui no escopo. Aqui, exatamente. Obrigado, Júnior. Aqui nos arquivados. Abriu uma guia nova, né, mas não tem problema. Então aqui a gente já consegue puxar os nossos arquivados para a gente poder ver. E voltando mais uma vez, né, para ter o visual, nós conseguimos voltar aqui, já desativamos o catálogo, já voltou as seções como nós tínhamos configurado, tá? Então aqui fiz uma voltinha para mostrar já como é que funciona a criação de um catálogo, vincular com uma seção, ver as configurações que é possível a gente fazer, e inclusive desfazer o que a gente fez, né? Então, poder arquivar. Essa lógica, ela segue para sessões, tópicos e serviços. Então, de novo, sempre uma observação, um cuidado a mais ali em ver a questão da hierarquia, né? A gente tira um para tirar tudo que está abaixo dele também. Mas agora, vamos criar um serviço, tá? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em serviços, eu vou vir aqui no botãozinho de criar, serviço. E aqui nós temos a nossa janelinha de criação. Reparem que, de novo, a seção, o tópico e o título eles estão com asterisco porque são obrigatórios, tá?
Ah, João, mas eu não precisava ter a sessão, precisava ter só o tópico, né? Uma dica que a gente dá, que vocês poderiam fazer, é colocar a sessão e o tópico com o mesmo nome daqui a pouco, né? Então, poderia estar suporte TI dentro o tópico suporte de TI, e aí o pessoal já acessa, né? Mas por uma questão de lógica do sistema, a forma como ele trabalha, essas três opções, elas são obrigatórias, né? Então, eu vou definir aqui uma sessão, eu vou botar aqui, por exemplo, suporte de TI, o nosso tópico, eu vou colocar, por exemplo, acesso à internet. E o título, eu vou colocar aqui, por exemplo, troca de senha do Wi-Fi. E aqui no público-alvo, vamos fazer uma questão diferente agora. Vamos colocar que ele é restrito. Ele vai ser restrito porque não é qualquer um que pode pedir uma troca de senha do Wi-Fi. A gente quer que seja uma pessoa específica que faça isso. Então, a gente vai configurar aqui para isso. A gente já consegue determinar dentro, de novo, né, de a criação de um serviço, um fluxo de trabalho, uma equipe. Aqui é legal já a gente informar uma equipe. Então, eu vou colocar para ser a equipe. Cadê? TI. Vou botar aqui suporte. João, o que acontece se eu não informar uma equipe? O atendimento ele vai aparecer lá na janela de atendimentos, só que ele vai aparecer para todo mundo. Então vai ter lá os novos atendimentos, né? E lá dentro vai ter esse atendimento, esse serviço vai aparecer para todas as equipes, né? E quem pegar primeiro, aí vai puxar para si, para a equipe que tem permissão de atender. Tipo de tarefa, então, o que são os tipos de tarefas, né? São subcategorias, então esse atendimento aqui é o quê? É uma dúvida? Não. É um incidente? Não. É uma mudança? É uma mudança, né? Mas também é um problema? Não. Reclamação? Não. Requisição ou solicitação? Então você pode escolher algumas opções aqui, é possível criar mais, então vocês podem digitar aqui e fazer a criação. Vou deixar aqui como solicitação, por exemplo. E vocês também conseguem definir aqui, tem isso é importante em relação ao SLA, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual que é a prioridade? Então, João, eu já vou configurar um tipo de SLA lá, por exemplo, do cliente VIP dentro desse serviço, mas eu quero que quando seja esse serviço em específico, ele já venha com uma prioridade mais alta. Eu quero que seja, por exemplo, urgente. Então, vou colocar aqui que é urgente. E aqui também consigo, de novo, né, definir um prefixo. Isso ele vai deixar fazer em várias categorias, tá? De uma maneira um pouco mais geral, como de uma forma bem específica também. Então, por exemplo, só esse serviço aqui pode ter um prefixo diferente, por exemplo. Vou salvar. E aqui nós temos a edição do nosso serviço, tá, gente? Então, nós podemos colocar aqui um subtítulo, por exemplo, troca de senha do Wi-Fi de uma sala específica. E aqui eu posso colocar um resumo também, então eu posso colocar aqui informe seu prédio e qual a senha que gostaria, né? Vamos dar essa brecha. Só para a gente ter um conteúdo legal aqui. Qual senha que gostaria. Então a gente colocou aqui uma instrução, por exemplo, antes da pessoa abrir um serviço. Existem formas melhores de fazer isso, mas é mais para questão de um exemplo, né? De como que a gente poderia colocar um resuminho aqui para quando a pessoa clicar lá na opção de mostrar mais detalhes, ter algum tipo, pode já ter algum tipo de instrução ou dizer do que se trata aquele serviço. É nesse campo que a gente pode colocar. Mais para baixo a gente pode colocar mais um conteúdo também específico sobre isso. Conseguimos palavras-chave, né, pessoal? Isso aqui é bem interessante. O que seriam as palavras-chave? Vamos supor que dentro do catálogo de serviços de vocês, eles sejam, no caso dos serviços gerais de vocês, né, seja muita coisa. Então, vocês têm lá dezenas de serviços. As palavras-chave ajudam a localizar o serviço na barra de pesquisa. Então, é como se fosse uma hashtag, né, o pessoal que é mais acostumado com as redes sociais, você pode colocar lá a hashtag, uma palavra-chave, para nas pesquisas isso auxiliar vocês. Então, eu posso colocar aqui a palavra-chave como, por exemplo, senha. Aqui, no caso, ele pede para vincular, né, se caso não exista. Posso colocar aqui também Wi-Fi, troca, então coloco palavras que remetem ao título, né, e isso ajuda no indexador a trazer conforme essas palavras-chave aqui para vocês. Claro, né, eu coloquei tudo meio parecido com o título, mas vocês poderiam colocar palavras que nada tem a ver também, mas que vai ser relacionado a esse ponto, né? Ô, João,
O pessoal que nunca criou um serviço, né, e está vendo essa tela pela primeira vez, por exemplo, pode estar achando um pouco complexo, porque tem muito campo aí, muito texto, muito preenchimento, né? A maioria dos campos que o João está mostrando, eles são campos opcionais, tá, pessoal? Os campos são obrigatórios, é simplesmente a seção, o tópico e o nome do serviço. Cada um desses três campos já vai estar disponível lá no portal para o pessoal solicitar. Todos os campos abaixo são campos opcionais, só que a gente costuma dizer que quanto mais completo o cadastro estiver realizado, melhor vai ser a experiência do cliente. Então, o cliente ele vai estar navegando pelo teu portal, ele vai ver que ele é personalizado, ele vai ver que vai estar lá com um resumo, que um subtítulo, que vai ter um conteúdo explicando o que é aquele serviço, né? Se ele pesquisar, vai puxar palavras-chave, né? A questão das configurações abaixo também que o João vai estar passando, então prioridade, política de SLA, se tem fluxo de aprovação, formulário, são todos campos opcionais. Porém, quanto mais completa a configuração tiver, né, menos trabalho o teu agente vai ter, ele vai estar perdendo menos tempo realizando classificações, realizando categorização interna, né, e depois, num futuro, você consegue também fazer levantamento de dados, criar resultados, indicadores de forma muito mais prática. Por quê? Porque você não vai ter que ficar fazendo um retrabalho de classificar os atendimentos. Se o atendimento já vier com tipo, já vier com uma prioridade, já tiver configurado qual é a equipe responsável, no futuro tu pode puxar indicadores. Do serviço, troca de senha de Wi-Fi. Quantas vezes ele foi solicitado, né? Qual era o tipo em 2026, qual foi os top 5 tipos que mais pediram de atendimentos no Agidesk? Dos atendimentos do tipo dúvida, quantos foram urgentes, quantos foram de prioridade baixa, de prioridade média? Então, tudo isso, no momento que é criado o atendimento, se já tiver com essas informações, fica muito mais prático para o teu agente realizar o trabalho, ele vai precisar estar alterando menos coisas, né? Já vai criar categorizado, já vai criar o atendimento de forma ordenada, né? Com todas essas informações, e no futuro tu pode puxar indicadores, né? De forma muito mais simples, de forma muito mais prática. Então, só para explicar, assim, que às vezes parece ser muito complexo, né? Tem muita informação aqui, olha quanto tempo eu vou perder criando um único serviço, né? Mas quanto mais completo, melhor a tua vida vai ser no futuro, né? Fica muito mais prático levantar indicadores depois, e aí o teu agente não precisa estar alterando campos, né? Só essa dica aí que eu vi que estava falando bastante, João, sobre os campos, mas também são campos opcionais, né? A pessoa pode optar, né? O administrador pode optar por configurar ou não. Isso aí, muito obrigado, Júnior. Inclusive, isso que ele comentou é bem importante mesmo, porque, como ele disse, né, quanto mais completo, melhor. E até uma questão que é importante esclarecer, que daqui a pouco pode surgir uma confusão com isso, é que, vamos supor, nós temos esse serviço que criado há bastante tempo já houveram muitos atendimentos em cima dele e tudo mais, e depois disso a gente faz uma modificação, quero poder ter no meu painel agora tais informações, como o Júnior comentou, né, seja de SLA, alguma outra coisa. Nós alteramos aqui, ele não vai mexer em nada os atendimentos que já foram do passado também, né, ele sempre vai mais para frente. Então, por isso que é bem importante já ter essa noção durante a criação, né, para você poder ter um indicador bem confiável lá no futuro, né, dos teus atendimentos. Então, tu não vai ter nenhum gap, não vai sentir falta de números, né, esse tipo de questão. Como comentei que, então, palavras-chave é mais para facilitar a busca mesmo lá no nosso campo de serviços, né, links e referências externos, então vocês podem colocar, vamos supor que vocês têm na empresa de vocês um portal externo que não tem a ver conosco, vocês podem colocar esses links num campo específico para ele ficar numa posição estratégica ali do, dos detalhes do serviço para a pessoa poder acessar uma coisa de fora, enfim. Formulários de abertura, então isso vai ser visto em detalhes no nosso outro treinamento, mas basicamente vocês conseguem definir um formulário personalizado para o serviço de vocês, né? Hoje, o Agidesk, o formulário padrão é o quê? É assunto, um título, né? Uma descrição, que você pode colocar ali imagens ali dentro, esse tipo de coisa, e um campo de anexo, né? Então, se quiser anexar um documento ou imagens, mídias, né?
E é basicamente isso. Então, se vocês precisarem, né, eu sei que muitos de vocês já possuem, vocês podem ter um formulário personalizado e já ter ele vinculado no serviço no momento da criação dele. Então, a gente poderia vir aqui e fazer esse vínculo. Novamente, um fluxo de trabalho dentro dos nossos processos, caso vocês utilizem o módulo de processo, ele já pode ser vinculado aqui, então também é possível fazer. Novamente, conjunto de campos. E aqui nós temos as nossas políticas de SLA fixa também. Então, eu mostrei isso lá no catálogo, né? Reparem que é bem parecido, né? Posso estar me repetindo aqui várias vezes, mas aqui nós temos como fazer isso através diretamente de um serviço. Então, também vou colocar aqui, por exemplo, que é clientes VIP, para a gente ter esse exemplo. E abaixo as configurações que a gente já viu, né? Inclusive, tem uma extra aqui que é, por exemplo, interno, né? Não notificar o cliente. Então, vamos supor que vocês vão fazer um serviço que é um serviço que vocês já realizaram, ou melhor, realizam para os clientes de vocês, mas que ele não precisa necessariamente receber um e-mail avisando que foi criado o atendimento, é mais para um registro interno de vocês, mas que tem que estar vinculado a esse cliente, enfim. E vocês não querem que vá e-mail, não querem que avise. Então, é possível ativar essa opção aqui para que isso não aconteça com esse serviço em específico, tá? Claro, lá quando vocês forem criar no caso como um agente, criar um serviço, né? Isso é nesse exemplo que eu dou, né? Ele dá a opção de lá você marcar. Mas daqui a pouco você pode esquecer, enfim, né? Então, se tiver por aqui, o sistema já garante isso para vocês. Abaixo aqui de novo, prefixo. E aqui acima, nós temos, né, na nossa coluna da direita como colocar uma imagem para esse serviço também. Então, ele pode ter ele em específico. E as relações bem próximas, né, dos que a gente viu. Mas reparem que agora as permissões estão liberadas, né? Lá no nosso catálogo nós tínhamos colocado o público-alvo como geral, todo mundo, então ele deixava cinza. Aqui não, aqui já está liberado. Então eu posso fazer o vínculo desse serviço a equipes, né? Então posso alterar aqui a equipe que a gente colocou, posso dizer que administrativo, benefícios, enfim, posso ter ele vinculado para eles poderem visualizar aqui esse serviço, né, para fazer uma criação. Então, vamos supor que é um serviço que ele é vinculado apenas aqui não é, pelo nome não é o caso, né, mas ele é vinculado apenas ao RH. Então, não tem por que os agentes que estão nas outras equipes consigam ver esse serviço. Que no nosso caso é de senha, né, então eu posso colocar, eu não lembro de qual lugar com a equipe, eu usei suporte, né, então eu posso dizer que somente o pessoal de suporte dos agentes vão ter acesso a esse serviço, para eles poderem criar, para eles verem na lista ou coisa do tipo, né. E nesse momento, claro, eu também não está aparecendo lá para os clientes, né, porque, de novo, a gente colocou como restrito. Então a gente precisa ser bem específico, né, para quem que a gente está liberando. Então aqui eu posso dizer, por exemplo, que está liberado para quem é de suporte, poder verificar. E eu posso dizer, por exemplo, através de um grupo de permissão. Então, o que que a gente vai fazer, né? Nós podemos criar um grupo de permissão específico para clientes. Então, inclusive vamos fazer isso, né? Deixa eu abrir uma segunda guia aqui. Vamos voltar. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui nas configurações e vamos vir em grupos de permissões. A nossa primeira categoria aqui, grupos de usuários, grupos de permissão. Aproveitando para já falar um pouquinho de detalhes sobre como funcionam os grupos, né? Isso aqui vai ser um bônus aqui para o nosso treinamento. O que nós temos, né? Nós temos aqui 4 categorias padronizadas que o sistema já entrega na implantação. Então, são as permissões que os administradores possuem, que os analistas possuem, os clientes e o agente supervisor, né? Que no caso é um meio termo entre agente e administrador. Então, até explicando para quem ainda não está habituado com o grupo de permissão, né, o que se aplica dentro da lógica. Basicamente, a gente está dizendo o que essa pessoa, tanto como cliente ou quanto usuário interno, né, a gente, pode acessar e fazer dentro do sistema. Vamos supor, os agentes, eles podem acessar a parte de atendimento, mas eles não têm permissão para acessar os indicadores. Então, isso é definido através de um grupo de permissão. Então, vamos supor que na empresa de vocês, para vocês, tudo bem um agente poder acessar os indicadores, está tudo certo. Então, vocês podem vir aqui no grupo de analistas, por exemplo, e fazer essa liberação. Então, eu vou clicar aqui e reparem que ele me dá uma tela mostrando
todas essas etapas, né? Então, nós temos aqui a situação desse grupo, se ele está ativo ou não, se uma descrição, se você quiser dar mais algum detalhe, e o perfil. O que seria o perfil, né? Uma informação obrigatória aqui. A gente dizer a que tipo de usuário se refere esse grupo. O que isso muda na prática, né? Aqui abaixo, os processos e tudo, eles podem mudar as categorias, se for entre cliente e agente, mas aqui também muda as relações. Perdão. Então, aqui nas relações, o que nós temos, né? Para agente, nós temos as relações para equipes e agentes. Então, eu não consigo relacionar, dar permissões de coisas que são para agentes internos para um cliente, para um contato, né? Então, o sistema não deixa fazer isso. Então, eu posso colocar aqui que ele é um agente do perfil agente padrão, as relações para equipes e agentes. Se eu voltar e pegar por exemplo, de clientes, reparem aqui que aí ele me permite, aí sim, né, relacionar com clientes, contatos e perfis, né. Então aqui, aí temos, né, também categorias diferentes de permissão aqui. Então só explicando essa questão do perfil, que é importante vocês terem em mente essa diferenciação, né, gente, sobre o que pode ser feito. João, deixa eu contribuir um pouquinho dessa parte. Uhum. O pessoal tem muita dúvida também nessa questão das permissões, porque a gente sempre tem que ter em mente que existem as duas personas, né, os dois personagens. A gente tem todo agente, ele também tem um usuário contato. Então, se você pesquisar o seu nome lá na tela de agentes, pesquisar seu nome lá na tela de contatos, você vai ver que existe esses dois usuários, né, mas eles são personas diferentes. Então, o agente, o grupo de permissões de agente é tudo que ele pode fazer dentro do portal do agente. E as permissões do contato é tudo que ele pode fazer no portal do cliente. Então, chega muita dúvida assim, ó, olha, eu sou admin na plataforma e eu estou aqui no portal do cliente e não consigo ver determinado serviço. Ó, eu estou aqui no portal do cliente e não consigo colocar seguidores. Mas por que isso se eu sou admin? É que você é admin no portal do agente, no portal do cliente, você tem outras permissões, né? Então, o pessoal tem bastante essa dúvida, assim, do que é permissão de agente, o que é permissão de cliente. E essa tela aqui é uma tela boa, porque ela já tem aquela coluna perfil ali, ó. Então, ela já está mostrando que desses quatro grupos de permissão, a gente tem só um que é de clientes, né? Que é o cliente padrão ali, o ID4. Então, provavelmente nesse ambiente aqui de demonstração, todos os contatos, todos os usuários, né, que navegam no portal do cliente, eles vão estar com o mesmo perfil clientes. Então, todos eles estão fazendo as mesmas coisas, né? Então, a partir disso, eu posso estar criando grupos de permissão diferentes para clientes diferentes, né? E aí eu vou ter determinadas permissões liberadas para as pessoas que são agentes, e se essa mesma pessoa acessar o portal do cliente, ela vai ter outras permissões a partir do grupo de permissões de clientes. Então é um pouco confuso, assim, mas se você entende essa lógica que o portal do agente é um ambiente interno, né, que somente agentes acessam, e o portal do cliente é um ambiente externo, que os contatos, né, os solicitantes, os clientes vão estar acessando, e a partir disso, cada ambiente possui as suas permissões. Então, não quer dizer que por eu ser admin na plataforma, eu vou chegar lá no portal do cliente e vou ver tudo. Não, não é isso, né? Então, é de acordo com as permissões de cada usuário contato e usuário agente. O pessoal acaba se confundindo muito sobre isso. Eu acabei colocando um artigo aqui, tá, pessoal, no chat sobre grupos de permissão. Tem mais alguns detalhes aí que a gente não falou. Show de bola, obrigado, Júnior. Então, o que é a ideia para eu poder demonstrar para vocês um pouco na prática como funciona essa questão das liberações de serviço por grupo de permissão, tá? O que eu vou fazer? A gente vai criar um grupo novo de cliente. Então, reparem, eu vou vir aqui em criar, e aqui é bem simples, é basicamente botar o nome e o perfil. Então, eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, vou repetir aqui, clientes, mas vou botar um tracinho, serviço, troca de senha. E o perfil, né, eu vou dizer que é um perfil de cliente padrão, porque é para esse tipo de usuário que a gente vai aplicar esse grupo de permissão. Vou dar um salvar. Novamente, o sistema ele vai me trazer aqui as permissões, então até vamos explorar um pouquinho essa parte aqui. Se a gente vir aqui embaixo, né, nós temos as permissões de atendimento, então a gente pode liberar para visualizar, para criar,
para excluir comentários. Então, assim, isso dentro do portal do cliente, né, pessoal, lá no atendimento na visão do cliente. Então, vocês conseguem saber justamente o que ele consegue ou não consegue fazer por aqui e realizar alterações. Parte de processos, projetos aqui não vê nada, central de ajuda. Então, vocês conseguem fazer várias liberações, perfil, contatos, serviços, né? Então, tudo ele tem permissão para visualizar, ou para alterar, ou para criar, e tudo isso vocês conseguem liberar por aqui. É uma questão de explorar, né, olhar com calma cada passo, o que, que é possível, o que, que não é, para vocês poderem configurar, tá? Aqui no nosso caso, a gente não precisa mais mexer em nada. Eu só criei e deixei com as mesmas permissões de um padrão, não vou mexer mais em nada. Vou dar um salvar aqui de novo só para garantir. E reparem que aqui na direita nós temos a relação, né? Ou seja, para quem que a gente vai aplicar esse grupo de permissão. Lembrando que uma pessoa, né, tanto um contato, ou se for um grupo de permissão de administrador ou de agente, ele não precisa ter um grupo por vez, tá? Ele pode ter vários grupos de permissões diferentes simultaneamente. Então, vou fazer uma liberação extra aqui para nosso usuário. No caso, eu tinha mostrado ali antes, né, nós temos aqui um perfil que eu criei, deixa eu botar na tela aqui para vocês usarem, que é a Maria. Então a Maria ela tem um perfil só de cliente. Inclusive, repare, né, deixa eu dar atualizar a tela aqui, que aqui na visão dela, dentro de suporte de TI, se nós viermos aqui em, acho que foi o Wi-Fi que eu botei, deixa eu só confirmar, só para ficar bem certinho. Serviços, suporte de TI é acesso à internet. Então, se nós viermos aqui no nosso acesso à internet, reparem que não aparece aqui um serviço de troca de senha, porque lá na nossa permissão, dentro do serviço, de novo, deixa eu voltar para ficar visual para vocês, nós colocamos que a permissão, por enquanto, é só para quem está na equipe de suporte. Então, hoje só aparece para usuários agentes internos que estão na equipe de suporte. Mas para essa cliente específico, a gente precisa liberar, mas eu não quero liberar para os demais. Então, lá no nosso grupo de permissão que a gente está criando, eu vou colocar aqui, por exemplo, que o meu contato, no caso o meu não, né, o da Maria. Vamos pesquisar aqui a Maria. Ela tem acesso a esse grupo. Então, liberamos aqui ela só para ter acesso ao grupo de serviço de troca de senha. Mas agora, nós precisamos também vincular esse grupo nas permissões do serviço. Eu espero que isso esteja ficando bem claro para vocês, porque a gente acaba fazendo muitas voltas, né? Por isso que o artigo até que o Júnior mandou para nós ali tem um passo a passo, mas é para vocês verem na prática também, né? Como que isso fica, né? Então, de novo. Oi. A gente está com 57 pessoas aqui e a gente tem clientes de diversos segmentos, né, diversas áreas de atuação. Só queria ressaltar um conceito aqui, que quando o João fala contato, fala cliente, ele está se referindo ao público externo, né, lá ao portal do cliente, aos solicitantes. Eu falo isso porque a gente tem muito cliente que não libera o acesso aos seus clientes. Ele usa o Agidesk para atender o público interno, os colaboradores, né, os colegas. Então, os colaboradores, né, as pessoas da organização, elas são os contatos nesse momento, né, porque elas estão acessando o nosso portal para fazer uma solicitação, para fazer um pedido ali de um serviço, seja lá qual for. Então, só esse conceito que a gente acaba falando muito contato cliente, porque é como o Agidesk chama, né, a nomenclatura, mas, por exemplo, aqui no nosso suporte da Agidesk, a gente atende os clientes, né, vocês são os nossos clientes que acabam pedindo ajuda, pedindo suporte ali no nosso portal. Só que a gente sabe que tem algumas empresas que não liberam o portal para os seus clientes, né? Então, só para reforçar que quando a gente fala contato cliente, são, na verdade, os solicitantes, né? Quem tá entrando ali em contato com o nosso time de TI para fazer a solicitação, enfim. Só para deixar esse conceito no ar aí, tá, João? Perfeito, é isso mesmo. Então, até a gente pode usar, por exemplo, como solicitante, para deixar uma padronização para que fique, acho, mais entendível para todos, mas ali é contato, cliente, solicitante, né? Tudo depende, como o Júnior falou, do contexto de cada um. Mas aqui, pessoal, o que nós fizemos, né, para a gente poder retomar a lógica? Nós criamos um grupo de permissão, então, dizendo que é o cliente serviço troca de senha,
Vinculamos a Maria a esse grupo de permissão, e agora nós vamos vincular o grupo de permissão ao nosso serviço. Então, a gente vai vir aqui em grupos de permissões, e eu vou dizer assim, eu quero que todo mundo que esteja no grupo de permissão serviço troca de senha consiga acessar esse serviço. Né? Vou dar um voltar aqui, dar um salvar aqui embaixo para garantir. E se eu voltar aqui para Maria, e der agora um atualizar, reparem que agora apareceu aqui o serviço troca de senha. E só vai aparecer para ela. Então, no caso, se eu voltar aqui com o meu usuário, vou botar o meu usuário aqui como se eu fosse para o meu portal do cliente, né? Serviços, suporte de TI, acesso à internet. Não tenho esse serviço liberado para mim. Então, vocês conseguem, pessoal, através dos grupos de permissão, fazer liberações específicas de serviço para solicitantes específicos. Né? Pode ser ele um cliente, uma empresa inteira, né? No caso, para quem trabalha com os clientes externos, não de forma interna, pode ser uma empresa inteira, ou como usuários chaves, né? De empresas diferentes ou de setores diferentes, para poder fazer esse tipo de liberação, tá? Vamos voltar aqui, portal do agente. Então, pessoal, basicamente, vamos abrir aqui o nosso serviço de novo, só para a gente ir para o finalmente dele. Vim rapidinho aqui. Nós conseguimos fazer essas liberações por aqui e também ter, de novo, né, o gerenciamento. Então, ver quantas pessoas acessaram esse serviço lá no portal. Então, se eu vier aqui em visualizações, eu consigo saber que o João acessou lá às 10h35. Então, aqui ele leva um tempinho para ir registrando ainda, mas ele vai mantendo um registro aqui das pessoas que acessaram, que solicitaram, para vocês poderem ver. E nós também temos os atendimentos que poderiam ter sido abertos com esse serviço. Por enquanto, nós não temos nenhum, mas, de novo, né, eu mostrei lá nos catálogos que tinha como mostrar tudo, e aqui tem só o do serviço específico também. Temos também o botãozinho de ver a publicação, então aqui ele vai abrir uma guia, ele vai nos levar até como ficou o nosso serviço, como a gente configurou ele. Então reparem aqui que ele tem o nosso título, o nosso subtítulo, o nosso resumo, então informe o seu prédio, qual a senha que gostaria, e aqui na direita tem o botãozinho de poder solicitar esse serviço. Reparem também que eu poderia adicionar os favoritos, por exemplo, então lá no sistema até vou mostrar aqui depois no portal onde que fica essa parte de poder ouvir os favoritos, ou fazer edição, aqui no caso por eu ser o administrador. Aproveitando, se eu vier aqui em serviços disponíveis, reparem que aqui em cima eu tenho um botãozinho de favoritos. Então, se eu clicar aqui, ele iria me listar os meus serviços favoritados, né? Então, se você tem algum serviço como agente, né, que você solicita com uma determinada frequência, ou que você vira e mexe precisa acessar ele, recomenda se colocar como favorito para facilitar aqui na busca, né, você não precisar, ou se daqui a pouco não estiver aparecendo no acessando recentemente, né, ou para não ter que pesquisar aqui também. Então, com isso, pessoal, falamos sobre serviços, passamos também por grupos de permissão, e agora eu gostaria de... Não sei, Júnior, se tu quer adicionar mais alguma coisa nesse ponto? Posso seguir para as nossas próximas categorias? Pode sim, pode seguir. Tô colocando os artigos aqui à medida que tu vai falando. Pode prosseguir. Então tá, vamos lá, deu tempo de eu tomar uma aguinha. Vamos seguir então, pessoal, para nossas políticas de SLA. Então, que é uma configuração bem importante no sistema para quem quer ter um controle mais rígido sobre os atendimentos em si, os tempos de atendimento, quer ter essas visualizações em painéis, né? Como que vocês podem fazer. Basicamente, para acessar as políticas, né, deixa eu voltar um passo. De novo, vem em configurações, a guia de operação, políticas de SLA, aqui no reloginho, ao lado de serviços. Então, quando nós clicamos aqui, nós temos já a nossa janelinha, tem até uma explicação aqui, né? Então, é para uma questão de desempenho mesmo dos atendentes de vocês em determinados tipos de serviços que vocês podem ter, né?
Então, vocês podem ter vários tipos de SLA diferentes, com tempos diferentes, e aplicados de maneiras diversas, né? Então, a gente pode vincular uma SLA, como vocês viram ali, a um serviço, a um catálogo, vocês podem vincular também a clientes, então, há várias coisas que é possível ser feito, tá? Ao invés de ver o que a gente já criou aqui, eu vou criar um novo. Então, eu vou criar um SLA aqui, eu vou falar aqui que é um SLA para suporte de TI. E reparem que aqui no nome, né, eu vim ali em criar, coloco um nome, e aqui ele tem a opção de intervalo. E aqui dentro nós temos duas opções. O intervalo é o quê? Para considerar o horário de atendimento da equipe, que é o que nós vamos ver mais para frente, ou seja, se o atendimento ele for aberto lá 8 da noite, né, o horário de atendimento de vocês é até às 6, ele não vai ficar contando o SLA no momento que vocês não estão atuando, né? Então aqui ele tem a opção de considerar horário de equipe, ou se no caso para vocês, não, João, para nós precisa ser corrido, 24/7. Então tudo bem, você pode colocar aqui também. Então essa que é a diferença. Vou dar um salvar. E reparem que aqui nós chegamos na nossa telinha de configuração do nosso SLA. Tá? Então aqui nós temos a situação, se ele está ativo ou inativo. Podemos colocar uma breve descrição também. De novo, né, se precisar fazer uma edição do intervalo, clica aqui. E aqui abaixo nós temos condições que a gente pode querer aplicar esse SLA, que a gente já vai ver, e mais para baixo as prioridades. Então vamos lá. Vamos supor aqui que nas condições, né, então eu quero que seja com todas as condições abaixo. Vou colocar aqui nova condição. Eu quero que seja, por exemplo, esse daqui, vamos lá, eu quero que todos os atendimentos da seção de serviço que são igual a suporte de TI tenha esse SLA. Então, eu estou aplicando uma condição, né? Então, assim, quando for essa condição aqui, tudo que for serviços abertos dentro da seção suporte de TI, eu quero que tenha esse. Dou um salvar. Então, ele já fica cadastrado aqui. Eu posso também adicionar mais de uma condição, né? Então, só que qual que é a lógica aqui, né? Tem uma pegadinha, né? Que se não prestar atenção, passa batido. Se eu adicionar uma nova condição aqui, vamos supor, eu quero que seja uma pessoa específica que está abrindo esse SLA, né? Ele vai levar em conta, nesse caso aqui, todas as condições, ou seja, tem que ser dentro dessa sessão com um contato, não um solicitante específico, se a gente botar. Ou então, né, não, João, eu quero que seja um ou outro, né, não precisa ser os dois juntos. Então a gente tem que usar essa categoria da direita, qualquer uma das condições abaixo. A gente clica aqui e cadastra as nossas condições, né. Lembrando que não dá para ter os dois ao mesmo tempo, então se eu selecionar que é qualquer uma, ele não vai levar em conta esse aqui da esquerda que a gente acabou de fazer, né, conforme a nossa seleção. Então, cadastrei aqui que a condição é igual a suporte de TI, mas reparem, né, voltando aqui nas condições, que a gente pode usar uma regra de aplicação da política de SLA através de várias formas. Então, do catálogo, cliente, contato, através de um marcador de cliente, né? Então, se lá dentro, o cliente, no caso aqui, a empresa, né? Então, vamos supor para o pessoal que atende empresas externas, né, que tem uma empresa específica que quando ela abrir um atendimento com você, vocês querem que tenha um SLA diferente, né, essa é uma empresa que ela tem uma prioridade maior, vamos supor, ou tem uma urgência maior sempre, então a gente está fazendo aqui um SLA que vai levar em conta uma empresa específica. Ou como eu coloquei aqui uma sessão, pode ser um serviço específico, um tipo de cliente ou um tipo de contato, né? Então, lá dentro das configurações de contato, nós temos o campo tipo de contato que a gente pode registrar. Então, tudo isso que a gente, por isso que a gente sempre até vai de encontro ao que o Júnior nos falou mais cedo, né? Quanto mais completo a gente faz os nossos cadastros dentro do sistema, mais opções de personalização e de configuração a gente tem nos módulos futuros, né? Seja para indicadores, para aplicação de SLA e etc, tá? Então aqui nós temos algumas opções que a gente pode fazer. Vou deixar aqui por enquanto só a seção do serviço mesmo. E aqui abaixo nós temos os tipos de prioridade, tá? Então, por padrão, o sistema entrega baixa, normal, alta e urgente. Nós podemos criar mais, então eu posso colocar aqui, por exemplo, quero colocar prioridade imediata. Eu posso mudar a cor, vamos colocar aqui escuro,
E também posso definir o nível de acesso aqui, né? Então, no caso, se esse SLA, se esse tipo de prioridade, se eu quero que fique disponível para todas as equipes, ou também só em equipes específicas, né? A gente também consegue definir essa diferença através dos grupos de permissão aqui de interno ou restrito. Vou deixar interno mesmo, vou dar um salvar. E aqui a gente adicionou uma prioridade extra. Então é assim que a gente consegue fazer. Aqui na direita, né, mais para o centro da tela também, nós temos dois campos de duração aqui, o tempo de resposta e o tempo de solução. Então o SLA ele leva em conta esses dois parâmetros. Se você não quiser determinar nenhum tempo, é possível, tá, João? Eu quero ter um SLA só para prioridade. Tudo bem, lembra que a gente configurou lá dentro do serviço, que um serviço específico ele já teria prioridade alta, então ele vai dar como alta, e lá dentro da janela de atendimento, ele já vai aparecer com aquela prioridade, mas sem nenhum tipo de tempo em previsão. Então o sistema ele não vai categorizar se é para hoje, se é para amanhã, se é para a semana que vem o teu atendimento, ele vai só ter ali um indicativo visual de prioridade. Mas, se vocês quiserem configurar um tempo, é aqui que a gente faz também. Nesse caso aqui, nós temos o primeiro tempo, que é o tempo de resposta. Então, vamos dizer que para uma prioridade baixa dentro desse SLA de suporte de TI, eu quero que seja aqui um tempo de resposta de, vamos supor, 3 horas. Aqui está aparecendo um íconezinho, pronto, 3 horas. E eu quero que o tempo de resolução seja, de no máximo, 5 horas. Né? Então, o que acontece? Configuramos aqui um tempo de resposta e um de solução. Mas o que é bem importante a gente salientar nesse caso? Que o tempo de resposta e o de solução, eles não se somam. Nós não temos aqui um SLA de 8 horas. Nós temos um SLA de 5 horas. O tempo de solução, a pessoa tem que terminar em 5 horas. Dentro desse tempo, ela tem 3 horas para dar a primeira resposta. Então, essa aqui é a lógica, tá? Não se confunda pensando que ele vai somar os tempos, porque ele não faz isso. Então, tem essa observação. E aqui a gente pode ir configurando normal, né? Vou colocando aqui rapidinho. 2 horas e meia. Aqui eu boto que é 4 horas e meia. Aqui eu boto que é 2 horas. 4 horas. Aqui eu já vou botar que é 3 horas. E aqui o tempo de solução tem que ser 30 minutos e aqui no máximo 1 hora para resolver. Então, rapidamente, aqui a gente consegue configurar os tempos das nossas prioridades dentro do nosso SLA. E aqui eu posso salvar. Então, salvo. E já tenho o SLA configurado, tá, pessoal? Se eu voltar aqui, nós temos ele cadastrado. Então, claro, após isso, a gente só precisa fazer a vinculação do SLA, seja no caso aqui, ele já está vinculando através de uma condição, né? Então ele já vai ser aplicado automaticamente em todos os serviços que forem abertos dentro da seção suporte de TI. Mas vocês também podem adicionar ele manualmente em outros serviços, né? Não fica restrito a essa regra aqui. Então, se vocês forem dentro de um serviço específico que daqui a pouco é fora da seção de TI, vocês querem que tenha esse SLA, vocês conseguem fazer também lá naquela configuraçãozinha que nós vimos dentro do serviço, né? Então, basicamente, é assim que nós criamos uma política de SLA. Claro, há outras situações que vocês podem configurar em relação a ele. Você pode ter regras de automação que consideram as políticas de SLA. Então, um exemplo que eu vou só comentar com vocês, né, seria, por exemplo, eu quero que quando um contato específico abra, independente do serviço, do que for, quando for essa pessoa que abrir uma solicitação, eu quero que seja uma política de SLA específica. Então, tudo isso é possível fazer, né, envolvendo, né, as políticas. Ô, João, Sim, a gente gosta de ressaltar que as políticas de SLA são acordos públicos, né? Então, o teu cliente, é bom sempre estar bem ciente que o teu cliente ele vai verificar os prazos, né? Política de SLA, o conceito dela é justamente esse, né? É quando eu abro um chamado, eu sou um solicitante de alguma coisa, eu tenho uma previsão de quando eu vou ser atendido. Então, essa informação ela é visível no atendimento para o cliente, né, lá no portal do cliente. A prioridade não é visível,
né? A gente que trabalha com os portos sabe que tudo é urgente, tudo é para agora, então até geraria um mal-estar, né? Um desconforto se o cliente abrisse algo que para ele é urgente e para nossa equipe a prioridade é baixa, né? Então, a prioridade ela não é visível, porém, os prazos, sim, eles são visíveis, né? E esse é o conceito de política de SLA. Inclusive, surge muito atendimento do pessoal reclamando que os agentes trocam o prazo. Ou seja, é possível você acessar um atendimento que foi calculado por política de SLA e o usuário ir lá e trocar o horário. Ah, eu estou vendo que vai atrasar, eu vou lá e jogo para frente, né? Isso é uma má prática, né? A gente teria que seguir o que foi calculado, enfim, né, de acordo com as condições que o João explicou ali por equipe, por serviço, por sessão, por cliente, né? Então, é possível bloquear essa edição, né? O João falou um pouquinho antes ali sobre Os grupos de grupos de permissão. permissão. Isso, perfeito. Estava liberando aqui, perdi um pouco o raciocínio. Mas é possível configurar nos grupos de permissão. Ah, não alterar prazos. Eu não quero que meus agentes alterem prazo. Eu quero que só os administradores tenham essa permissão. Então, eu vou lá e desmarco essa permissão para eles. Inclusive, né, a gente já teve casos aqui no fim do ano que a empresa passou por auditoria e estava todos os prazos editados. E aí o prazo envolvia PPR, envolvia bônus, comissão, e aí estava tudo editado, todo mundo ia ganhar porque estava tudo dentro do prazo, sabe? Então, isso são dados que depois, no futuro, se a gente usa o sistema por um ano aí, de forma equivocada, deixando os agentes alterar tudo, lá na frente vai gerar todo um transtorno, todo um trabalho, né? E também, como o João falou, né, dá para combinar condições, né? Isso também o pessoal pede muito. Então, por exemplo, eu quero que todos os chamados da equipe suporte TI tenham um prazo. Mas, se for o cliente X, esse aí é prioridade. É o nosso cliente ouro, nosso cliente diamante, a gente tem que priorizar ele. Então, posso colocar uma condição aqui. De equipe é suporte TI, cliente é Agidesk. Então, ele vai aplicar para todo o meu time, atendimentos do meu time suporte TI, vai aplicar uma política, e se for outro cliente, vai aplicar outra, né? Então, posso aqui colocar também marcadores de cliente, serviço, tem uma série ali de condições que dá para ir combinando, né? Então, dá para ter políticas de SLA de qualquer forma, assim, conforme a operação, né? Tem clientes que trabalham também sob plantão, 24/7, né, que não vai considerar horários, aí troca ali no intervalo também. Então, é uma funcionalidade ela parece ser simples de configurar, mas ela é super importante no dia a dia, né? Então, ela considera os horários de atendimento também, a gente tem um outro menu ali, que até o João pode mostrar, porque eu acho que é bem... Não sei se tu ia chegar lá, João, depois. Vai mostrar, né? Tá. Então, Isso. eu acabei adiantando, mas também tem os horários de atendimento justamente para a tua equipe não ser prejudicada, né? Vamos supor que o atendimento tem 30 minutos para atender, o meu time trabalha das 8 às 18, chegou um minuto para as 18. Então, ele vai usar esse um minuto e esses 29 recentes vai lá para as 8 horas. Então, ele teria até as 8h29 para atender, né? Justamente porque depois das 18 meu time, em princípio, não está trabalhando, né? Então, ele não pode ser prejudicado também por estar fora do horário de expediente. Então, esses detalhes aí que fazem toda a diferença depois, até na satisfação do teu cliente, né? A gente vai acabar falando sobre pesquisas mais para frente, mas, eu estou vendo aqui que o agente aqui, a empresa tem até às 8h30 para atender, 8h29, já é 10 horas da manhã, não me atenderam. Então, isso também vai impactar depois na satisfação, né? Então, uma coisa leva a outra, uma funcionalidade acaba levando a outra no Agidesk. Isso aí, perfeito. E isso até me lembra uma questão, né, sobre a personalização dos SLAs, que, por exemplo, aqui nós temos a prioridade baixa, normal, alta e urgente, né? A gente criou uma imediata. Aí daqui a pouco você pode ter se perguntado, João, dá para a gente alterar a nomenclatura dessas outras prioridades aqui? A gente consegue mexer nelas? E é possível, tá? Então, se nós voltarmos aqui, nós temos algumas guias aqui em cima, e entre elas estão aqui prioridades. Então, se nós clicarmos aqui, vocês vão ver que temos as que nós criamos. Ou melhor, né? Tem as padrão e a que a gente criou. Então, por exemplo, João, aqui a gente não usa alta, a gente usa outro nome. Então, a gente pode abrir aqui
e fazer a edição da nomenclatura, da cor e das permissões de acesso das que já estão criadas também, tá? Então, as políticas de SLA, elas podem se encaixar exatamente no contexto de uso de vocês, na nomenclatura que vocês usam internamente aí, não tem problema nenhum. E, inclusive, aqui fica a lista, né? Então, vamos supor, a gente criou lá o imediato dentro de uma configuração de SLA, mas vamos supor que você quer gerenciar de uma maneira geral, né? Então, a gente tem aqui um campo chamado prioridade, onde a gente consegue verificar todas as prioridades que nós temos criadas, independente das permissões, né, onde elas estão aplicadas, e poder mexer nelas por aqui também. Se eu voltar, então basicamente a SLA, a configuração dele, os ajustes que a gente pode fazer, muito vem daqui, tá? Como eu disse, a gente pode aplicar a SLA de outras formas também, a gente pode alterar a prioridade através de automações e entre outras questões, tá? Mas a configuração inicial da SLA seria dessa forma. Temos aqui acima, agora, os horários de atendimento. Então, basicamente, aqui nós vamos definir o horário de funcionamento das suas equipes, né? Então, nós temos um horário padrão, já, que nós entregamos na implantação, se for necessário. Então, nós temos aqui, se a gente clicar, nós temos, por exemplo, na segunda-feira, começa às 8, para ao meio-dia, e retoma da 1 e vai até às 6. Então, esse é um exemplo que tem aqui a semana inteira configurado, e nós podemos fazer uma alteração, né? Podemos fazer uma edição. Então, se nós voltarmos aqui, até tem um horário terceiros aqui, mas vamos criar um extra. Vamos botar aqui plantão TI. Então, criamos aqui o horário plantão. E aqui dentro, reparem que o sistema ele já traz ele pré-preenchido. Então, até para não dar uma facilitada, você não tem que preencher do zero, alguma coisa do tipo, né? Então, o que nós estamos vendo? Nós temos o nome aqui, a gente pode alterar, a situação, se ele é um horário que está ativo ou não, uma breve descrição dele, definir se é um horário padrão, né? Esse horário padrão, então, ele é mais para uma questão de aplicação, quando for criar uma equipe nova, para já aplicar um horário padrão, coisa assim. Aqui abaixo a edição. Então, a gente pode dizer, como isso aqui é uma equipe de plantão, a gente pode falar que ela vai até mais tarde. Então, a gente quer alterar. Clicamos aqui no botãozinho da engrenagem e nós podemos alterar da 1 às 6. Eu posso falar que vai da 1 às 6, ou, na verdade, vai da 1 às 9 da noite, vamos supor. Né? Então, a gente pode fazer essa alteração dia a dia e pode adicionar até, inclusive, mais intervalos. Né? Vamos supor, o pessoal faz um intervalo às 6 e retoma às 7. Então, tudo isso é possível de fazer aqui também. E após isso, nós temos as relações, ou seja, para quem que vai valer esse horário de atendimento? Então aqui a gente pode relacionar a uma equipe específica ou até a um agente específico. A gente pode falar assim, dentro da equipe de suporte de TI, o João, que atende lá, ele faz um plantão. Então a gente pode até remover, vamos supor assim, o João ele não trabalha de manhã, ele trabalha da 1 às 9. Então a gente remove aqui, por exemplo, a segunda-feira, a gente exclui essa primeira parte, nos outros dias também, no caso, né? E deixa aqui que é só da 1 às 9 e vincula a esse agente especificamente. Então, os horários de atendimento, ele tem essa flexibilidade. Você pode colocar para ser para a equipe ou para um agente em específico, né? Então, vim aqui em relações, agentes, relacionar, o relacionado aqui já ficou eu, mas posso vir aqui e relacionar outras pessoas também, né? A mesma de outras equipes, né? Se for o caso. Então, oi, Júnior? Ô, João, dá a dica também quando o time não faz intervalo, né? É Por exemplo, verdade. na segunda aqui, vamos supor que o pessoal faz rodízio ali no almoço e não tem intervalo, né? Então, ele poderia apagar uma das linhas, como ele fez ali na segunda, e aí colocar ali segunda-feira das 8 às 18, por exemplo, né? Aqui na terça, vamos supor, na terça eu poderia ter que não para meio-dia, né? Então começa às 8 e vai até às 18 horas, né? Então a gente também consegue fazer isso se não tem intervalo. Uhum. Então E aqui, dá para galera. colocar sábado e domingo também, né? Dá para É preencher verdade. novos dias. Inclusive isso, né? Se a gente vier aqui em novo horário, aqui embaixo, a gente consegue colocar os outros dias da semana, caso tenha plantão no final de semana, enfim, tem atendimento normal durante o final de semana, também é possível adicionar, né? O sistema dá por padrão ali os dias úteis, porque é a maior parte dos casos, né?
Então, pessoal, basicamente a importância, né, do horário de atendimento ser configurado para as equipes ou para agentes específicos, né, principalmente nesses casos de pessoas que têm horários que são diferentes dos demais, é justamente na questão da aplicação das previsões do SLA. Então, o sistema ele leva em conta que, por exemplo, se eu estiver fazendo um atendimento, eu agora, agente João, que na segunda-feira, como a gente configurou aqui, o meu horário de atendimento vai até às 9. Então, a política ela vai ficar levando a previsão em consideração com esse período, né? Se for na terça, que eu tenho um horário diferente, ela vai considerar que é até às 18. Então, isso é bem importante ter configurado, caso vocês queiram ter as políticas também, para ter uma previsão coerente com o funcionamento de vocês, para ser justo, né? E para ficar também bem configurado, e de novo, né? Quanto melhor configurado vocês fizerem, melhor vai ser os indicadores, melhor vocês vão poder ter a confiabilidade do dado que vocês estão visualizando, tá? Mas os horários eles são bem simples, não tem muitas configurações, não temos grandes condições. É realmente a gente determinar o período, que a gente pode cadastrar vários para o mesmo dia, para o final de semana, e determinar para quem ele está sendo aplicado, se são para equipes ou se são para agentes específicos, né, dentro de um funcionamento. Então, salvar aqui embaixo e voltar. Então, falamos rapidamente aqui, né, sobre os nossos horários de atendimento. E por fim, quero dar uma passadinha rápida também, porque tem muito a ver com SLA, né, que é a questão dos feriados. Então, aqui em cima nós temos mais uma guia, onde nós podemos fazer o cadastro de feriados. Então, por que que é importante? Porque ele também vai levar o feriado em consideração no teu SLA. Então, os feriados nacionais, municipais, né, que vocês possam ter. Então, para a gente fazer o registro dele, muito simples. A gente pode vir aqui, eu posso colocar aqui que o feriado, por exemplo, é a confraternização universal, né? Que é basicamente a nossa virada do ano. Então, eu vou colocar aqui que no dia 31, no caso não é de todos os meses, né? Queremos colocar aqui de dezembro, de todos os anos, tem o feriado de confraternização universal. Então, a gente fez esse registro. E nós também fazemos a vinculação desse feriado, pode ser a equipes específicas, né, ou a clientes, contatos, porque tem a questão também dos municipais, né, então vamos supor, nós temos um cliente que é de outro estado, João, e lá no estado dele tem um feriado específico, então eu não quero que conte o SLA dos atendimentos dele nessa data, ou enfim, alguma coisa do tipo, né. Mas aqui basicamente a gente cadastrou um feriado, e a gente disse a gente pode dizer para quem que está valendo, né? Então, é só necessário realmente fazer aqui as relações com as equipes. E o SLA, no caso, ele também vai respeitar esses dias no cadastro de vocês. Feriados é bem simples, é só fazer um cadastro normal mesmo, mas é bem importante também a gente ter ele mapeado, porque isso pode bagunçar um SLA muito fácil, né? Então, se tiverem um feriado ali no meio da semana, que nem agora esse ano tá cheio de feriado, e vocês não terem ele cadastrado no sistema, pode ser que acabe atrapalhando vocês ali, se vocês tiverem muitos atendimentos que considerem prazos, tá, pessoal? Então, fica uma observação, quem nunca viu os feriados, de repente dá uma olhadinha lá, se eles estão criados, se não estão, porque eles são bem importantes, tá? Talvez algumas políticas possam ter se bagunçado nessas últimas semanas, né, por causa disso, e vocês nem acabaram percebendo, né? Mas, pessoal, do nosso treinamento, o que nós tínhamos mapeado é isso. Júnior, não sei se tu quer adicionar mais alguma coisa. Não, isso aí foi bem completo. Hoje era um treinamento um pouco mais curto por serem configurações mais simples, né? Mas apesar de serem simples, ela impacta 100% na operação, né? Sem isso tudo estar configurado, você não consegue fazer indicadores, né? Levantar se está atendendo bem, questão de prazos, né, de acordo com as prioridades. Então, para fazer depois resultados, realizar uma análise de SLA por agente, por equipe, por cliente, né? Às vezes o cliente está reclamando, nossa, vocês estão demorando muito para me responder. Eu faço um levantamento e vejo que, na verdade, está sendo cumpridos os prazos, que não, enfim, que é uma reclamação, porque o cliente acha que é urgente, que precisa ser atendido quanto antes. Então, dá para fazer essas análises, né? Ou talvez no futuro você identifica que determinado agente, determinada equipe está atrasando os atendimentos. Então, pode ser que seja um gargalo, você vai lá, chama o teu
Então, a gente, olha, o que aconteceu nesse atendimento, por que que ele atrasou, né, o que aconteceu. Então, eu acho que a nível depois de gestão, né, de administração, você consegue ter um monte de indicadores e realizar análises, né, a partir de tudo isso que foi falado hoje, acho que é bem importante. João, eu queria agradecer. Pode, por favor, encerrar a gravação, Perfeito. e aí eu vou passar aqui mais alguns recadinhos e vou botar o que